Olá, boa noite, tudo bom? Como vão vocês? Muito bem-vindos. Estamos aqui para o nosso bate-papo da quinta-feira, às 21 horas. E hoje vamos falar sobre pânico, né? Sobre terapia de vidas passadas e pânico. Então, muito bem-vindos. Quem quiser postar perguntas para mim, pode postar no stream, pode postar no Facebook, tá? Tô aqui esperando vocês, ok? Hoje temos uma participante aqui, a Pretinha. A Pretinha é uma coisa linda que mora aqui na rua que eu moro. E ela vem sempre comer aqui em casa. A gente dá comida pra ela. Mas como ela e as minhas gatas não se dão muito bem, a gente dá comida, põe caminha pra ela e ela se vira, né? Que ela também não gosta muito de ficar em casa, não. Mas hoje ela está aqui, junto conosco, no meu colo. Então, muito bom. Então, hoje vamos falar de pânico. Que é um tema super importante, né? A gente sabe que é uma doença que atinge muita gente, né? Que está sendo cada vez, inclusive, mais comum, né? Atualmente. Eu vou mandar aqui para vocês um link para baixar o PowerPoint da palestra, que é o link que eu estou seguindo aqui. Aí, se vocês quiserem, é só baixar. Lá, inclusive, tem todas as minhas palestras, não só essa. Então tem bastante material para quem gosta de TVP. Então vamos lá, eu vou falando e se vocês tiverem dúvidas me chamem que eu vou respondendo para vocês e vamos lá. Muito bem-vindo a todo mundo que está aí. Bom, sobre pânico, a definição que o CID-10 dá, né, que é o que é referência na psicologia para categorizar as doenças, na verdade hoje em dia é chamado de transtorno do pânico, né, e não síndrome do pânico, né, foi alterada, né, o nome. Pretinha, não suba no computador. E o CID-10 define como repetidos ataques de intensa ansiedade que não se restringem à situação ou circunstância determinada, sendo, portanto, imprevisíveis, né? Isso falando da vida atual, né? E os sintomas de quem tem pânico, acho que todo mundo sabe, mas é bom retomar. Taquicardia, sudorese, falta de ar, tremores, tontura, náusea, formigamento, sensação de morte e comportamento de fuga ou evitação constante. Ou seja, quem tem o pânico e quem convive com quem tem o pânico sabe que é uma doença muito sofrida, muito complicada, que restringe muito a mobilidade da pessoa, a capacidade da pessoa de interagir com o mundo, né? A capacidade da pessoa de estar junto socialmente com as pessoas, inclusive de trabalhar, né? Muitas pessoas acabam tendo que sair de licença, né? Ou tendo que adaptar o trabalho para poder trabalhar em casa, porque na verdade o mais complicado é que não tem um aviso prévio, né? A pessoa nunca sabe quando ela vai ter o ataque. Até tem alguns sintomas, né? Que até algumas situações que desencadeiam, né? Que a pessoa vai aprendendo a perceber quando, né? Mas mesmo ela sabendo disso, às vezes ela não tem como controlar, então acaba limitando bastante, tá? Oi, Jurema, tudo bom? Bem-vindo. Vamos lá. Para terapia de vidas passadas, a gente vai estar pensando em 8 tipos de causa que podem estar trazendo pânico para a pessoa, tá? E essas 8, elas podem estar acontecendo uma isolada ou as 8 interrelacionadas, tá? Bom, hoje a rinite vai ser uma coisa que a Pretinha já soltou um monte de pelo aqui, mas tudo bem. Então, a primeira causa é mortes em catástrofes coletivas e guerras, né? Então seria... Vou ler porque eu vou explicar cada uma delas, tá? Morte em catástrofes coletivas e guerras. A segunda causa, mortes violentas e súbitas. A terceira, reencontro com pessoa ou situação específica. A quarta, espíritos pedindo ajuda. A quinta, ser enterrado vivo ou emparedado. A sexta, morte em parto. A sétima, trauma intrauterino. E a oitava, traições e vexames públicos. Isso tudo pensando em vidas passadas, tá? Bom, a primeiro fator, que são as mortes em catástrofes coletivas e guerras. É muito comum, por exemplo, a pessoa passou por um maremoto, um terremoto, uma guerra, uma erupção de um vulcão, um tsunami, né, qualquer coisa assim, né, natureza e tal.
é comum a pessoa ficar conectada com o momento onde ela morreu, né? Com aquele momento de tragédia, de desespero, de, né, aquele tumulto, todo mundo tentando fugir, as pessoas caindo e tal. Então é comum a pessoa estar presa nisso. Tá? Inclusive, no Brian Weiss, o Muitas Vidas, Muitos Mestres, né, que é um dos livros mais famosos de TVP, um best-seller, a Catherine, que é a paciente que o Brian Weiss atende, ela conta uma situação que ela justamente passa por um maremoto e ela estava com o bebê nos braços, o filhinho dela nos braços, e ela morre tentando segurar o bebê e não consegue, né? Então isso trazia também o pânico para ela, tá? De todo o pessoal que eu atendi de pânico, acho que já deve chegar a pelo menos uma centena, a maioria tem esse fator, né, esse fator da morte traumática, né, em um lugar tumultuado, né. Não é só uma morte traumática, é uma morte traumática em confusões, né, em catástrofes coletivas, em guerras ou em qualquer aglomeração de pessoas, tá? E nas guerras também é muito comum a pessoa ficar com aquela coisa da batalha, né, de um atirando no outro e os inimigos chegando e pá, a adrenalina, a pessoa tentando se esconder, né. Então isso é comum acontecer e é comum ser trazido para o pânico também hoje, né, porque é como se justamente a pessoa sentisse aquela conexão, né. Ai, que lindo! A Débora e a falcatrua Opolsky Buchheit estão me assistindo. A falcatrua é a cachorrinha mais bonita da cidade, que é a mascote da banda mais bonita da cidade. E eu conheci a falcatrua hoje no Skype, foi um momento muito emocionante. E ela gostou da pretinha, que bom! A pretinha é linda. Muito bom. Então, bem-vinda, Débora, querida. Bom, então tem essa coisa da guerra, da confusão, tal, que é complicada mesmo para quem tem o pânico, porque fica aquela sensação, né? E todos esses sintomas que na verdade o psiquiatra vai estar tratando, né, medicando, que causam vários problemas para a pessoa, a terapia de vidas passadas a gente vai acessar aquela situação juntos, drenar tudo que ficou preso ali, tudo que ficou mal resolvido naquela situação de morte e tirar a pessoa dali, né? Então, nesse sentido, quem tem esse sintoma tem uma melhora muito rápida, né? Inclusive, é uma pena que as pessoas ainda não associem muito buscar a terapia de vidas passadas quando tem pânico, porque o retorno com pânico é muito rápido, é muito legal. Inclusive, tem um capítulo todo sobre pânico no meu livro, né, no Fio de Ariadne, que tem um estudo completo, né, explicando esses fatores todos em um caso também. E está saindo esse mês um livro da Célia Rezende, que é uma das autoras mais conceituadas também de TVP, chamado Síndrome de Pânico Tem Cura, né? E ela provavelmente vai estar falando muito da contribuição da TVP. Eu tô louca para ler, né, mas ainda não saiu. E é um livro bem legal. Bom, continuando aqui com o nosso segundo, vamos lá. Inclusive, isso tudo que eu estou falando é legal não só para quem é paciente, como para quem conhece alguém com pânico, né? Para a gente estar explicando para as pessoas que a TVP pode ajudar bastante, né? Bom, mortes violentas e súbitas. Então, a pessoa que, morreu, né? E ela tem um estado de torpor, de desespero quando ela morre, né? Por exemplo, um ataque cardíaco que a pessoa sabe que ela está deixando marido, filho, um monte de gente, não vai dar tempo de... e morreu, né? Então, isso também costuma estar associado, né? Nesse caso, pode acontecer que a vida passada não entenda que morreu, né? Que a vida passada ainda esteja naquela coisa de estar tentando falar com as pessoas, tentando, né, se comportando como se estivesse vivo, mais ou menos que nem no Sexto Sentido, né, o Bruce Willis, né, que no final a gente vai saber que ele morreu. Inclusive, acho que todo mundo viu, né, não estou contando o final. Mas pode acontecer justamente da pessoa ficar presa nesse desespero, nessa correria. Eu já atendi pacientes que tinham morrido com um tiro nas costas e estavam correndo. E a pessoa continuou rindo e chega no consultório ainda correndo, né, a vida passada. Porque é como se estivesse correndo ainda, meio Forrest Gump, né, tá lá correndo. Então isso pode trazer para a pessoa os sintomas do pânico, né, o medo, o desespero e até a sudorese, né, pode até acontecer da sudorese estar relacionada com movimento, né. Eu sei que um psiquiatra não ficaria muito feliz de ouvir tudo que eu estou falando, mas é a realidade do consultório.
O reencontro com pessoa ou situação específica. O que acontece? A pessoa teve um problema numa vida passada que foi traumático, que era desesperador, que era complicado, papapá, ou morreu de uma situação complicada. Quando ela conheceu uma determinada pessoa na vida passada, e aí ela vai e conhece essa pessoa hoje, né? Então vamos supor, a pessoa teve um amor proibido, né, que os dois não podiam ficar juntos, mas mesmo assim eles foram, lutaram contra todo mundo e ficaram, né? E era um amor difícil de viver, porque não podia, tal, mas os dois foram, ficaram juntos. E aí vem alguém e mata o rapaz, né? E fica tanto o rapaz por morrer, quanto a moça por ver o rapaz morrer. Todo mundo fica ali desesperado, né, e tal. E aí, hoje em dia, a pessoa reconhece esse rapaz, conhece novamente esse rapaz e vem todo aquele sentimento, né? Então, isso pode estar ligado a isso, a uma pessoa, e pode estar ligado a uma situação também, né? Por exemplo, a pessoa teve todas essas confusões relacionadas a engravidar, ou relacionadas a casar, ou relacionadas a um tipo de trabalho. E aí isso acontece na vida atual, isso restarta, né? A pessoa fica com tudo de novo, né? Com tudo de novo em relação a isso, tá? Então esse seria o terceiro fator. Tô só checando aqui se tem alguém falando comigo, por enquanto não. O quarto fator seria espíritos pedindo ajuda, tá? É muito comum a pessoa que tem pânico ser médium e não saber, né? Ela ter a síndrome da mediunidade reprimida, que é a pessoa que é médium, que é sensível e ainda não buscou trabalhar isso, né? Ainda não foi atrás de trabalhar isso, né? Então, nesse sentido, ela sente em volta dela vários espíritos, até as próprias vidas passadas dela. Ela pode ser uma mediunidade somática, né? Pode ser que ela sinta no corpo o que aquele espírito está passando, né? Então, para ela fica difícil, né, sentir aquilo tudo. Ela vai sentindo, vai entrando na conexão e vai ficando mais apavorada ainda. Tanto pelo que os espíritos sentem, quanto pelo próprio medo dela de sentir aquilo, né? Nesse caso, não necessariamente a pessoa é obrigada a ir trabalhar como médium, né? O importante, como eu sempre falo, é ela trabalhar a espiritualidade dela, né? Então, mesmo que ela seja budista, católica, testemunha de Jeová, protestante, evangélico, o que ela quiser, o importante é ela ir cuidar disso, né? Porque é aquela coisa do católico não praticante, né? Todo mundo fala que é católico, mas ir na missa, bonitinho, rezar, tal, muito menos gente, poucos não, né? Muita gente vai, mas muito menos gente do que se diz católica vai na missa, né? E quando a gente vai na missa, a gente está lá rezando, tal, tem uma egrégora na igreja que está protegendo todos esses espíritos, né? Como eu sempre digo também, se fosse só espírito e só um bandista que é ajudado por ser médium, e o resto do mundo, como que ia ficar, né? Então, toda religião, se você frequenta um lugar sagrado para você, os judeus, os muçulmanos, né? Que se você vai sempre nesse local sagrado, tem uma egrégora trabalhando ali, né? E pode acontecer da pessoa ser espírita, até querer ser médium, tá? Mas ela tá ali tão transtornada com a doença que ela ainda não consegue, né, ter uma disciplina para fazer um curso e direitinho. Então, nesse sentido, a gente estaria tratando esses espíritos que estão pedindo ajuda. No consultório, muitas vezes, eu trato espíritos, eu trabalho bastante com essa parte espiritual, né? Nem todo terapeuta trabalha, mas eu foco bastante nisso. Então, é possível ali no consultório mesmo a gente já tá ajudando esses espíritos, né? Como eu sempre digo também, se eu fosse encaminhar todo mundo que eu recebo para desobsessão, primeiro que eu não ia trabalhar, eu ia ter que encaminhar todo mundo, né? E segundo, que nem todo mundo é espírita umbandista, né? Então, eu sempre faço esse trabalho, sim, no consultório. E, às vezes, em uma sessão, a gente está ajudando milhares de espíritos. É muito legal, né? Mas a pessoa que tem o pânico, ela também pode ter esses espíritos ligados a uma vida passada específica, tá? Bom, como eu sempre digo, né? Conforme eu vou explicando assim, a gente vai vendo que é mais complexo do que parece, né? Que a TVP ela tem várias ramificações teóricas, né? Por isso que é importante até, sempre quando a pessoa chega no consultório, sempre quando ela vai fazer comigo, eu sempre oriento ela a ler, a estudar, né? Eu dou bibliografia para ela, tudo. E até com o atendimento da cigana isso tem acontecido também, né? Como envolve, né, vidas passadas, obsessores e outras dimensões, e chakras, e corpos e tal,
é importante a pessoa estudar, né? Porque senão às vezes vem a carta da cigana e a pessoa fica, né? Parece que não entendeu nada, né? Então, sempre quando alguém me pede, eu recomendo bibliografia, leitura, tal, porque é super importante a gente estar entendendo o que está acontecendo com a gente, tá? Não só em relação ao pânico, em relação a tudo. Bom, continuando aqui. Quando a pessoa foi enterrada viva ou emparedada, ou seja, antigamente tinha uma punição que era você colocar a pessoa numa parede e cimentar a parede com ela ali, né? Horrível. Nessas situações, né, ser enterrado vivo também era uma punição, né, por algo grave que a pessoa tivesse feito. No Egito Antigo era comum isso ser uma punição direcionada para quem tinha se relacionado com sacerdotes, sacerdotisas, coisas assim, né? Então, nessa situação, obviamente, a pessoa traz o pânico porque ela ficou sem poder fugir, né? Ela ficou trancada no lugar até morrer sem poder fugir, né? E pra gente, quando a gente vai tratar, também interessa saber qual a situação por trás daquele enterramento, né? O que ela fez, qual é a punição, o que está acontecendo, pra gente entender. Vem cá, pretinha. Vem cá. Ela tá querendo sair. Morte em parto. Pode acontecer de em vida passada a pessoa ter morrido no parto, né? Normalmente, quando acontece isso, a pessoa vem para essa vida e tem o pânico quando engravida, ou a famosa depressão pós-parto, né? Quando a depressão pós-parto tem sintomas de pânico também, pode estar ligado a essa questão da gravidez na vida passada, tá? E a depressão pós-parto, já dando um link, ela também tem muito a ver com o espírito que está reencarnando, né? Às vezes é um espírito que não é exatamente nosso amiguinho, né? Então pode acontecer, da depressão pós-parto acontecer por isso. E isso também pode afetar o pai, né? Mesmo que seja a mulher que tenha passado pela gravidez e tudo mais, pode afetar o pai, né? Pelo pai, na vida passada, ter perdido a esposa, né? E a esperta que passa a mão na pretinha e vai passar a mão no nariz, né? Beleza. Então pode afetar o pai também. Pode ter a ver com trauma intrauterino, né? Pode ser alguma coisa que tenha acontecido durante a gravidez dessa vida e de vidas passadas também, né? Algo que aconteceu lá no intrauterino e depois aflora, e aí a pessoa passa a ter o pânico. E por último, pode estar ligado também a traições e vexames públicos, né? Então, isso também estaria ligado à fobia social, né? A pessoa que tem medo de sair na rua, de estar em lugar cheio, de tal, porque ela, em vida passada, ela foi traída ou passou por algum vexame quando estava num lugar cheio, né? Então, ela associa com as pessoas olhando para ela e tudo mais, e isso vai aflorando mais ainda o problema, né? Bom, como a gente pode ajudar alguém que tem pânico, né? Vamos falar disso agora. Quando você é familiar, é muito importante compreender, assim como a depressão, compreender que aquela pessoa não está exatamente com frescura, né? Que ela não está fazendo aquilo por frescurite, porque ela quer aparecer, ou porque ela não quer trabalhar, ou porque ela, né, quer chamar atenção, coisas assim, tá? Aquilo está acontecendo e aquilo é importante para a pessoa, tá? Então, o familiar, o principal trabalho é dar suporte para aquela pessoa, né? Ajudar aquela pessoa direitinho, e não ficar cobrando nem humilhando aquela pessoa, né? Não ficar, mas você não vai trabalhar, mas você não vai sair, mas você vai ficar aí na cama, você vai ficar aí quieto, você não vai reagir, tal. Porque muitas vezes a pessoa está tentando, né? Mas está difícil para ela reagir, tá? E os amigos, aquela coisa, o amigo de verdade, tem uma frase que eu gosto que fala: todos ouvem o que você diz, os amigos escutam o que você fala, os melhores amigos prestam atenção ao que você não diz, né? Então, nessas horas até de doença que a gente vê, principalmente doença mental, que o pânico é considerada, né? Que a gente vê quem gosta da gente mesmo, né? Quem não é amigo só oba-oba, né? Porque é quando a gente precisa, quando a gente tá mal, que a gente vê quem fica lá mesmo do nosso lado, tá? E os cônjuges sofrem muito, né? O cônjuge, se bobear, é o que mais sofre, porque família é aquela coisa, né? Cada um tem sua vida e tem lá o filho, o pai que tá com pânico. Mas o cônjuge, teoricamente, a vida dos dois é ligada, né? Então é importante para o cônjuge de alguém com pânico
entender as limitações, estar sempre do lado do companheiro, né? E assumir as tarefas até o parceiro se recuperar, né? Porque realmente a pessoa com pânico, ela fica muito limitada, né? Por exemplo, para ela ir na padaria ou ir no supermercado já é uma coisa impensável, né? Principalmente quando está em crise. E para quem tem o pânico, uma coisa muito legal para se trabalhar na terapia tradicional é a TCC, a terapia cognitivo comportamental, né? Ela é super eficaz com pânico. Além da TVP, também é legal meditação, yoga, reiki, florais, né? Tem florais no sistema havaiano, que é o que eu trabalho, que são específicos para pânico, que é o estenogine calamitoides, né? E o Nani Arriari também. Os dois trabalham as emoções, né? Muito afloradas, que a pessoa não está conseguindo lidar. E tem o Awaila também, que é específico para pânico, para medo forte. É legal também a pessoa buscar um tratamento espiritual, né? Fazer desobsessão, descarrego, tudo mais. E na TVP, o grande papel vai ser identificar a situação, a vida passada ou o espírito que está causando, ou as vidas passadas, ou os espíritos, drenar, pôr para fora, né, aquelas energias que estão ali presas com a pessoa e dar um novo significado para aquilo, ressignificar, né? Se desapegar daquilo. Bom, outro livro muito legal sobre o pânico tradicional, né, na terapia tradicional, é o Gugu Keller, né, chama Síndrome do Pânico. Ele na verdade foi paciente, conta toda a história dele, é bem interessante, tá? Bom, queria fazer um convite para vocês no dia 20, domingo. Eu vou estar dando palestra lá no The Universe sobre vida afetiva, fazer um workshop. Então a gente vai fazer bastante parte prática para, né, vamos deixar o amor chegar na nossa vida e tudo mais. E como eu tinha avisado para vocês, eu vou estar fazendo as palestras semanais nas quintas-feiras até o final desse ano, né? Então os próximos temas, deixa eu até entrar aqui que eu não vou lembrar de cor, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu até lembro quais são, mas eu não vou lembrar a ordem, né? Mas calma que eu entro aqui. Enquanto isso, perguntas, fiquem à vontade. Calma que eu tô achando. Então, semana que vem eu vou falar sobre vida profissional, tá? Os fatores de vidas passadas que afetam a nossa vida profissional. No dia 24 eu vou estar falando sobre TVP e família, harmonização familiar, tá? No dia 1º de dezembro, vida afetiva, né? Esse workshop que eu vou fazer, eu vou estar fazendo a versão online dele. E no dia 20, para fechar o ano com chave de ouro, desenvolvimento espiritual, né? E aí a Cigana deve estar falando alguma coisa para vocês também, tá? Sobre a Cigana, tem sido maravilhoso fazer o projeto, né? Eu comecei desde setembro. A Cigana é um atendimento que eu faço à distância, né? Então ele pode ser feito para qualquer pessoa. E a renda desse atendimento, ele custa R$100, é toda revertida para ONGs, né? E cada mês eu trabalho com um tema, né? Então em setembro foram arrecadados R$2.300 que foram doados para proteção animal, né, Pretinha? Mês passado foi doado para as crianças, né, para crianças em situações de pobreza, foi arrecadado R$3.100. E esse mês até agora tem R$1.200 que vão ser doados para câncer, né, para a luta contra o câncer, que vai ser doado para algumas instituições ligadas a câncer. Então, se você quiser conhecer o trabalho da Cigana, é possível fazer para terceiros também, contanto que tenha autorização da pessoa, né? E o site que está tudo isso é o www.desfazendomagia.blogspot.com. O meu trabalho de TVP, ele está todo no meu site, que é o www.terapiadevidaspassadas.net. Tá? Lá tem, inclusive, todos os vídeos que eu já fiz, né? No total vão ser 20 vídeos, né? Hoje é o número 16. Então, tá lá bastante material para vocês darem uma olhada, tem bastante informação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser sem ser sobre pânico também, pode ser sobre TVP em geral. Deixa eu dar um minutinho para ver se vocês querem falar alguma coisa. Mas agradeço os 20 que estão aqui online comigo. Inclusive andei fazendo as contas, né? Acho que eu postei, já teve 2.980 pessoas que assistiram todas as palestras. Fiquei bem feliz com isso. E
ano que vem eu vou estar focando em divulgar, né, todas essas palestras que eu fiz, por isso que eu vou estar interrompendo o semanal aqui, né? Embora eu adore, né, por mim eu fico aqui toda semana, mas foi passado o recadinho dos mentores para focar mais em divulgar, né, em vez de eu ficar fazendo, é mais importante o pessoal conhecer o que já foi feito, tá? Bom, então vou me despedir, queridos, muito obrigada pela companhia. Pretinha, vamos dar tchau? Vem cá. Tchau, gente. Tchau com mordida, ai. Tchau, gente. Tchau, gente. Até quinta que vem. Um abraço.